Deus, ele não é complicado. Complicado são as nossas palavras quando nós tentamos expressar Deus. Mas Deus não é complicado. O que é que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Deus quer de nós simplesmente que nós creiamos em sua palavra. É isto que Deus quer de nós, que nós creiamos em sua palavra. Mas o homem, para expressar a vontade de Deus, na hora que ele vai traduzir essa vontade de Deus, lhe vem tantos espelhos, tantos aspectos, que ele fica admirado das multiformas de se expressar Deus. E Deus, ele é tão grande que o seu ensinamento vai continuar por toda a eternidade. E a eternidade jamais esgotará o conhecimento dos espelhos de Deus. Então, fica difícil para a mente humana entender Deus. Agora, a única forma que nós temos para entender Deus realmente é obter uma experiência pessoal com Deus. Aí sim, aí você vai adquirir a âncora para se estabelecer, para se assentar. Aí você vai participar realmente do banquete de Deus. Mas você precisa obter essa âncora. Mas antes de você obter essa âncora, você tem que obter o conhecimento de Deus. É aí que você vai se deparar com essa multiformidade de apresentar Deus, que até na eternidade a gente jamais esgotará, pois Deus é infinito. Deus é infinito, mas Deus, ele é simples. Ele é simples. Complicada é a forma do homem expressá-lo, no desejo de passar o conhecimento de Deus. Aí então o homem complica Deus. Devemos fazer uma separação da vontade de Deus, é uma coisa, e a forma como o homem expressa essa vontade é outra. Deus é simples, mas a forma da expressão humana, essa é complicada. E o que é que Deus quer de nós, homem? Simplesmente que nós conheçamos a sua palavra. Isso deve estar dentro de nós. Devemos conhecer a palavra de Deus. No Velho Testamento, a queixa de Deus é que o povo estava morrendo. O meu povo morre. E a causa fundamental era a falta de conhecimento. Então, nós temos que ter esse conhecimento de Deus. É a primeira condição. É o pré-requisito para depois passarmos a uma fase de experiência com Deus. Nessa fase de experiência com Deus, então estaremos firmados. Aí podemos participar do banquete de Deus. Mas até chegar lá, nós temos que encontrar o caminho. E esse caminho vai virar penoso, porque conhecer a Deus exige uma experiência íntima com Deus. E como vamos traduzir a experiência íntima com Deus? Se não aquela expressão que eu tenho dito em outras
em outras conversas que eu tive com vocês. Como o peixe vive na água, assim nós também devemos viver na presença de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se está funcionando. Está assim. Então, como o peixe vive na água, assim deve ser a nossa vida na presença de Deus. É isso que Deus quer que nós vivamos aqui nessa terra, diante da presença de Deus. Deus quer ser o nosso companheiro, Deus quer andar conosco, Deus quer olhar o mundo e as condições do mundo através do nosso olhar. E assim, Ele poderá fazer os reparos. Deus vai usar a nossa mão, Deus vai usar o nosso olhar, Deus vai usar a nossa fala para colocar as coisas desse mundo aqui no seu devido lugar. Esse é o plano de Deus. Ele quer então viver conosco e dentro de nós. É um plano que os da antiguidade queriam descobrir, mas somente Jesus Cristo veio e trouxe este segredo de Deus há 2000 anos atrás. E hoje muitos não descobriram. Muitos estão perdidos nesse caminho. Não conseguiram descobrir este caminho. E Jesus deu um nome a este caminho: nova criatura. A nova criatura é a descoberta da nova criatura. Por isso que Paulo viu isso. E ele disse na sua velhice: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Esta era a posição de Paulo. Ele não mais vive, mas Cristo vive nele. Isto ele aprendeu nessa caminhada de conhecer a Jesus Cristo. Esse foi o novo entendimento de Paulo. Pois Paulo, quando era Saulo, o Saulo de Tarso, ele tinha um outro entendimento da realidade. Ele tinha estudado na melhor escola de sua época. E tinha estudado com os melhores professores, dentre ele, Gamaliel. E tinha aprendido as pegadas de Gamaliel. E Paulo se tornou um grande intelectual de sua época. E o produto dessa intelectualidade dentro de sua alma, o que foi? Que retrato essa intelectualidade produziu dentro do espírito de Saulo de Tarso. Nós podemos ver esse retrato. O que a intelectualidade produz? Paulo define isto muito bem. O amor ao partido. Bandeiras, partido. E quando se ama um partido, o que acontece? Vai se odiar o outro. Eu gosto do meu time, o outro eu tenho que odiar. Paulo fez isso. Paulo amou o partido dos fariseus. E este amor ao partido, este amor intelectualizado, levou ele a uma atitude agressiva contra um povo que se chamava cristãos. E naquela época denominaram seita, a seita dos cristãos. Esta seita dos cristãos era uma ameaça. Era uma ameaça. Já tinham pego seu líder. Pois o seu líder trazia uma mensagem que ameaçava o sistema. Ameaçava o sistema da época. E o sistema da época era baseado na lei de Moisés. E este pregador estava pregando uma coisa que era uma grande ameaça para a lei de Moisés, para os 10 mandamentos.
E os sacerdotes viram a sua hierarquia ser ameaçada, a sua posição ser ameaçado, os 10 mandamentos ser ameaçado. Pois este homem, Jesus, pregava uma mensagem que Moisés não havia notificado. Jesus pregava o novo nascimento como a condição para ver o reino de Deus, como a condição para estar no reino de Deus. E isto, eles viam perfeitamente que ia quebrar com a lei, e se quebrava com a lei, ia quebrar com todo o sistema judaico. Era uma grande ameaça. Jesus era uma grande ameaça à nação. Este homem tinha que ser detido. Este homem tinha que ser esbarrado. Então encontraram a forma para esbarrá-lo. Leva-o para Pilatos. E Pilatos sentiu uma grande dificuldade em esbarrar com esse homem, pois não via culpabilidade nesse homem. Então Pilatos arrumou um modo de como liberar esse homem. Trouxe diante da face do povo que estava acusando Jesus Cristo um grande criminoso da época, Barrabás. Um homem viu e fez a seguinte proposta para eles: a quem vocês querem que eu solte? A Barrabás, este homem que vocês temem, esse ímpio, este vilão, ou a Jesus Cristo? E a multidão, conduzida pela ideologia dos sacerdotes, levantaram uma voz: solte Barrabás. E Jesus Cristo foi condenado, pois era uma grande ameaça ao sistema de então, ao sistema judaico, ao sistema político. E como era uma ameaça ao partido político, ele foi condenado, pois era uma ameaça à nação, ao sistema religioso. Agora, voltemos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso aprendeu no seu intelectualismo o amor ao partido e era do partido dos fariseus. É lógico que, como fariseu, ele não podia suportar a presença desse povo que recebia o nome de Jesus Cristo. E quando recebeu o poder na mão, o cetro do poder na mão, ele pôde mostrar tudo que o intelectualismo colocou dentro dele. Tudo que estava dentro dele. O ódio ao outro partido. O partido dos cristãos. E ele seguiu em busca de destruir e exterminar esse partido. Saulo de Tarso queria ver extinto esse partido e buscou por todos os cristãos de sua época na prisão ou conduzi-los à morte. Até que ele teve um encontro com Cristo. Aí a coisa mudou. Ali ele perdeu o intelectualismo que ele aprendeu nas pegadas de Gamaliel. E mais tarde, após abandonar o intelectualismo, ele fez uma grande confissão. Eu não vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Um novo retrato estava dentro da alma de Paulo. Como Saulo de Tarso, ele tinha ódio ao outro partido. E o outro partido configurado nos cristãos, representante do Cristo, morto lá na cruz. Agora, depois de cristão, ele tinha na sua alma uma outra figura. A figura de Jesus Cristo dentro dele. É isto que Deus quer que nós tenhamos dentro de nosso espírito, de nosso pensamento e nossa alma. A figura de Jesus Cristo.
E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Deus quer que tenhamos a palavra dele dentro de nossa alma. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Porque Cristo é a palavra de Deus. É uma boa nova, não é? Deus quer que nós tenhamos a palavra dele dentro de nós. E a palavra dele dentro de nós é a figura de Jesus Cristo. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: eu não vivo, mas agora quem vive em mim não é o mundo, nem as coisas do mundo, mas é Jesus Cristo.